Branding não é commodity. Branding dá trabalho. E se alguém estiver te dizendo o contrário, talvez esteja tentando te vender só estética. Olá, senhora! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Rayane Stephanie, mentora, estrategista de marcas e negócios. E por aqui a gente fala sobre planejamento, procrastinação, protagonismo, negócios, empreendedorismo, muitos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre o assunto principal desse canal, branding. Ou melhor dizendo, a banalização do branding. Eu já tô aqui com o meu roteirinho para não esquecer de nada, nem falar nada demais, a mais do que eu deveria por muito tempo, aqui parecendo uma matraca, porque eu posso se eu quiser. Mas eu tô aqui com o meu roteirinho. Outro dia eu falei aqui que branding não é logo. Vou deixar o link do vídeo aqui em algum lugar. E hoje a gente vai um pouco mais fundo nessa provocação. Branding não é fórmula. Não tem como a gente tratar todas as marcas como iguais, elas não são. Tem tantas coisas que a gente precisa observar quando a gente está desenvolvendo uma marca com um branding bem feito. A gente tem que olhar mercado, a gente tem que olhar dono, a gente tem que olhar cliente, a gente tem que olhar, cara, tantas coisas. Então não tem como branding ser fórmula. E um dos pontos que eu coloquei aqui no meu roteiro é que nos últimos meses eu vi essa crescente de gente vendendo branding como se fossem passos mágicos. Os 7 passos mágicos para ter o seu branding perfeito. Não funciona desse jeito. Tá tudo bem você ter uma metodologia, como eu tenho, como várias outras atuantes na minha área possuem, mas uma coisa é você ter um método, uma coisa é você ter uma estrutura, outra completamente diferente é você tentar vender uma coisa igual para todo mundo. De novo, cada negócio é único. Sabe, dentro da mentoria eu tenho marcas que elas chegam perdidas, mas que têm um serviço potente. Eu tenho marcas que chegam muito cientes de quem são, mas que não têm serviços desenhados. Eu tenho marcas que chegam perdidas em relação a coisas que vou por esse caminho ou vou por esse outro caminho. Sobre quem realmente elas são. Então, é muito variável, não tem como a gente definir um único jeito de fazer algo que não é uma ciência exata. Branding não é uma ciência exata. Então não tem como a gente fazer algo idêntico para cada pessoa. Deixa eu voltar aqui pro meu roteiro, porque esse assunto ele vai me chamando de uma forma que eu vou até perder na linha de raciocínio. Uma outra coisa que eu acho interessante dizer é que essa ideia de 7 passos pro branding, coloca branding num lugar que ele não é, que é commodity. Na verdade, quando a gente fala de branding, a gente fala justamente de sair desse lugar de commodity. Se você não sabe o que é commodity, eu vou deixar aqui no link, ou na descrição, um link com um vídeo que eu geralmente coloco para as meninas assistirem na minha mentoria de desenvolvimento de branding e comunicação, a Revolucionar, que é justamente explicando o que é a cadeia de commodities e como hoje em dia isso não se aplica mais tanto. Esse é um vídeo até antiguinho, ele tem uma qualidade meio baixa e tal, mas ele é muito interessante de assistir para entender isso assertivamente. Eu acho que esse é um conhecimento que nós, empreendedores, precisamos ter no nosso processo. E aí é onde eu entro ainda mais embaixo, assim, no buraco. Se você acha que branding é realmente algo que é um empurrãozinho para sua comunicação fluir, ou algo raso, simples, prático de fazer, não acho que é o seu momento de desenvolver o brand da sua marca. A gente, quando fala desse assunto, a gente desmistifica uma coisa que é branding são só para grandes empresas. Na verdade, não. Branding funciona para pequenas, para médias empresas, para microempreendedoras. Na verdade, ele inclusive potencializa o desenvolvimento das marcas. Mas se você não entende que a marca é sua e precisa ter o seu toque no processo de desenvolvimento, ou o toque seu e da sua sócia, do seu sócio, enfim,
Ainda não é o momento de você investir nisso. E me dói muito dizer essa frase, porque eu acho que as pequenas micro e pequenas empresas têm muito a ganhar quando já começam com seu branding desenvolvido. E é exatamente por isso que eu coloquei meio que uma regra, se eu posso assim dizer, na Revolucionar. Existe uma aplicação e a partir dessa aplicação eu faço um filtro, uma conversa, um filtro, para entender se é o momento da pessoa entrar na mentoria ou se eu preciso direcionar ela para algum outro produto meu. Porque exige muita dedicação. Quando você entra numa mentoria e você vai você mesma, junto com uma pessoa ligando, desenvolver a sua marca ali, agarrar nesse processo te exige dedicação, tempo, vontade de fazer acontecer. E às vezes nem todo mundo tem isso. E tá tudo bem, isso não é um problema. Mas foi um filtro que eu coloquei muito forte na mentoria, tanto de a pessoa já precisar empreender há algum tempo, quanto o realmente só entrar quem eu acho que faz sentido, porque me poupou muita dor de cabeça e me poupou muito desgaste emocional. E isso é uma decisão de branding. Foi literalmente uma decisão minha de eu não vou aceitar, apesar da pessoa estar me dando o valor que eu estou pedindo, porque não faz sentido para o que eu quero construir como negócio. Vocês conseguem entender o significado, a delicadeza de uma decisão como essa? E que se você não tiver essa consciência de marca, você acaba construindo um negócio que não faz sentido. Eu acho que foi no vídeo passado que eu falei que o negócio ele tem que servir ao dono. E isso se encaixa aqui também, sabe? Não só os clientes, mas o dono também. E assim, além disso, o processo revolucionar é um processo caro, transformador, é um processo que exige muito de muitas formas. E eu não quero eu quero justamente proteger a minha marca. Eu não quero que a pessoa que entre não tenha consciência do que ela precisa e saia de lá sem sentir que teve resultados ou vá difamar a minha marca por aí. Ah, eu fiz com raiva, mas eu não tive resultado. Você não teve resultado por quê? Sabe? Então, isso é uma decisão muito clara de negócio, muito clara de marca mesmo. Essa é a importância do branding. Um outro exemplo que eu costumo dar, aqui em Recife, onde eu moro, a gente tem a FENEARTE, que é a maior feira de artesanato da América Latina. E aí eu chego para as meninas e eu digo o seguinte, veja, faria sentido hoje, para minha marca, eu abrir um stand na FENEARTE? Não. Mas isso, óbvio, eu sei pelo bom senso, mas também é uma decisão que, às vezes, se a sua marca ela for um pouco mais próxima da realidade da FENEARTE do que a minha, você pode pensar em estar. Então, você ter ali a sua marca desenhadinha, o seu brand book. No caso da Revolucionar, eu entrego um brand book com umas 80 páginas, se você tiver feito a identidade visual comigo, e umas 60 se não. E aí, quando eu entrego tudo isso e eu olho para esse brand book, eu tenho que tomar as minhas decisões a partir do que está ali e no meu modelo de negócio. São dois documentos que andam muito em conjunto. Então, assim, quando a gente fala de branding, a gente não tá falando de fórmula. Branding não é logo, branding não é fórmula. E esse é um assunto e uma pauta que eu trago muito aqui no canal, porque é a coisa que eu mais amo fazer. É a coisa que eu acho que traz muito significado para quem tem um negócio, ter isso desenvolvido. Então, se você acha que tá ali no teu momento de desenvolver o brand da tua marca, de fazer acontecer, se você quer essa profundidade e entendimento de marca, eu posso te ajudar com isso. As inscrições para revolucionar as aplicações estão abertas aqui embaixo. Eu geralmente só abro 4 vagas por semestre, e aí esse semestre eu já fechei 2 vagas. Então, se você achar que é o seu momento de aplicar para isso, vai em frente, vai ser um prazer conversar com você, fazer o filtro com você e poder entender se faz sentido ou não você continuar nessa jornada da mentoria comigo. Vai ser um prazer enorme ter você lá dentro, tá? Então aqui no link
na descrição. Meu Deus, já estou toda atordoada, tá? O link da aplicação. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com outra empreendedora para ela entender a importância e o significado do branding. Não se esquece de curtir, de comentar. Vamos ao nosso checklist tradicional. Estamos aqui toda quarta-feira com conteúdo sobre planejamento, branding, enfim, várias coisas que eu já falei aí no começo do vídeo, mas eu esqueço, pois sou disléxica. E é sempre um prazer estar aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima quarta!